você já parou para pensar como seria se existisse uma forma de parar o tempo? Aposto que você já deve ter assistido algum filme onde fala sobre isso, sobre parar o tempo, sobre adiantar o tempo ou ainda sobre congelar o tempo. No vídeo de hoje é disso que a gente vai falar. Uma máquina que seria capaz de congelar o tempo. Será? Oi, gente, voltei com Que Curioso e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma máquina que, segundo relatos, ela é capaz de fazer o tempo congelar. Antes de falar da máquina em si, eu vou falar um pouco da pessoa que criou essa máquina, que se chama Sid West. Sid West nasceu no ano de 1918. Ele morava em Toronto, lá no Canadá. Sid sempre gostou muito de eletrodoméstico. Desde criança ele catava lixos que as pessoas jogavam aí, os seus eletrodomésticos, porque achava que não tinha mais jeito. Então ele pegava e transformava em outra coisa funcional. Quando ele cresceu, ele ficou bastante conhecido na cidade, então todas as pessoas conheciam ele. As pessoas também levavam os seus eletrodomésticos com defeito para ele ajeitar e muitas vezes até pediam para ele transformar aquilo em uma outra coisa, para ter outra função. E o Sid sempre fazia, ele sempre gostou muito disso. O Sid, ele ficou tão famoso lá na cidade dele que no ano de 1934 uma companhia de rede elétrica ficou sabendo do trabalho dele e nesse tempo ele estava escalado para ir para o exército, só que essa companhia ficou tão interessada no trabalho dele que fez com que ele não fosse servir às Forças Armadas e que o Sid fosse trabalhar para eles, desenvolvendo a infraestrutura da rede elétrica pública, então de toda a cidade. Ele ficou assim muito famoso. E ainda novo, né? Como o Sid já era bastante conhecido na cidade, ele abriu uma empresa especializada em todos os tipos de eletrônico. A empresa dele trabalhava com todos os tipos de eletrônico e essa empresa fez tanto sucesso que ele abriu outra empresa. Então ele ganhou bastante dinheiro, já era um império, e ele abriu outra empresa no mesmo ramo. E o Sid continuava ficando mais famoso aí por conta do seu trabalho, mas com 30 e poucos anos, ele ainda era bastante novo, ele sofreu com um infarto e aí ele decidiu que ia se aposentar e que não ia mais trabalhar, que ia ficar em casa. Então ele ficou em casa, só que ele não ficou parado, ele ficou fazendo experiências, ele ficou fazendo experiências com eletrodoméstico, invenções, ele inventou várias coisas e em uma dessas invenções ele criou uma máquina onde ele dizia que essa máquina era capaz de congelar o tempo. E aí, gente, ele falava para as pessoas sobre essa máquina, contava sobre ela, só que as pessoas não davam muita corda, as pessoas não acreditavam que uma coisa, uma invenção poderia congelar o tempo, que isso era uma coisa impossível de se fazer. Beleza, o tempo foi passando e ele nunca desistiu de estar contando para as pessoas sobre isso. O Sid estava sempre esperando uma oportunidade para ele inaugurar, para ele falar, para ele mostrar para as pessoas sobre essa máquina dele. Então, no ano de 1969, essa oportunidade surgiu, porque na cidade dele, no Canadá, estava tendo uma onda criminal de muitos assaltos nos bancos. As pessoas estavam muito assustadas e as autoridades não sabiam mais o que fazer para prender os bandidos, porque eles estavam literalmente limpando os bancos e isso afetou muito a cidade, os empresários. E as pessoas estavam com muito medo. Então o Sid viu a oportunidade dele mostrar para as pessoas a invenção que ele tinha criado. Então ele fala para os policiais e diz que quer ajudar e que ele tem uma máquina que vai ser capaz de parar o tempo enquanto os bandidos estão ali assaltando e que vai ajudar eles a pegarem os bandidos. Então os policiais vão até a casa dele, eles já não tem mais nada a perder mesmo, então eles vão porque eles estão apelando para tudo. Quando chega na casa do Sid, um deles, que se chama Bolton, dá o seguinte relato. Ele conta que não chegou a ver essa máquina, mas que ele sentiu sim a máquina tendo algum efeito ali, porque o revólver de serviço dele travou, ele não conseguia puxar o gatilho e ele não sabe explicar quando ele estava com o revólver na mão, ele sentiu uma força puxando o revólver para cima da mesa, então ele como se fosse um imã, sabe? Então ele viu isso acontecendo e depois que o revólver estava ali em cima da mesa, ele não conseguia tirar o revólver, ele não conseguia tirar o revólver de cima da mesa, então ele ficou abismado com aquilo, mas ele não viu o negócio lá porque ele disse que tinha um pano sobre a mesa, assim, como se fosse uma toalha de mesa. Então ele não viu o objeto, não viu a máquina em si, mas ele dá esse relato.
Ele também conta que o Cid pediu para eles darem uma olhada no relógio deles e os policiais perguntam quando que essa máquina começou ali a funcionar. E o Cid responde que a máquina começou a funcionar no mesmo momento que eles chegaram na casa dele. Quando eles entraram na casa dele, a máquina já estava funcionando. E ele pede para eles darem uma olhada no relógio. O relógio eles tinham chegado há 25 minutos atrás. Porém, o relógio estava marcando como se eles estivessem atrasados. A partir do momento que eles entraram, o relógio é como se não tivesse funcionado e realmente parou o tempo. Então, os policiais ficaram bastante abismados com aquilo, admirados. E quando saíram, falaram entre si que eles poderiam usar a máquina como arma, que aquela máquina poderia paralisar a arma do exército inimigo. Porém, existem muitas pessoas que falam que não, porque se eles fossem usar a máquina para fazer com que o exército inimigo não pudesse mexer as armas, eles também não poderiam mexer as armas dele, entendeu? E o Cid, gente, ele não imaginava que ele iria usar aquela máquina, aquela invenção para fins de exército, né, para usar como uma arma, mas ele era judeu, então ele doou a máquina para o exército de Israel e dizem também que ele ganhou um prêmio aí por conta dessa máquina. Porém, o governo nega que eles tenham usado essa máquina de alguma forma como arma. Então, mas ocorreu aí uma invasão em um aeroporto que ficou bastante falado, que ocorreu no dia 4 de junho de 1976 e existem rumores de que foi bem sucedido o resgate dos reféns por conta da máquina do Cid, mas não tem nada que confirme isso e também eles negam muito que essa máquina tenha sido usada. Porém, os rumores são bastante fortes de que sim, de que eles usaram essa máquina no resgate dos reféns desse aeroporto. Foram resgatados aí nessa invasão 101 reféns, todos com vida, né? E quando se fala, gente, em um protótipo, em alguma coisa sobre essa máquina, não existe, porque o Cid não deixou. O Cid, quando criou essa máquina, ele falava que não queria ganhar nenhum dinheiro com aquilo, que ele realmente tinha apenas feito uma experiência e que ele não queria ganhar dinheiro, então ele não fez nenhum protótipo, ele não deixou nenhuma uma fórmula de como ele criou, de o que ele usou. E também uma coisa bastante curiosa que liga muito o Cid a essa máquina, que as pessoas têm bastante curiosidade sobre, é que não se sabe nada sobre a morte do Cid. É como se ele tivesse desaparecido, como se ele tivesse evaporado. Muitos pesquisadores, muitas pessoas já tentaram encontrar o obituário dele, já tentaram encontrar alguém que pudesse falar como ele morreu, aonde ele está, o corpo e tal. Ninguém sabe dessa informação. Assim como ninguém sabe onde essa máquina se encontra. As pessoas levantam aí teorias de que essa máquina tem a ver com esse sumiço dele. Óbvio que ele já está morto, mas não tem nenhum obituário, não tem nada falando sobre a morte dele, sobre o corpo dele, sobre nada dele. E também não tem nada sobre essa máquina. Então é uma coisa aí curiosa, é um mistério. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês acreditam que realmente existia uma máquina onde era capaz de parar o tempo? Parece roteiro de filme de ficção científica. Vocês acreditam? Esse homem, ele realmente foi muito famoso, existem muitas histórias dele, mas ninguém sabe da morte dele. Vocês acham que tem a ver com essa máquina? Que ele, não sei, voltou no tempo, enfim, mas onde está a máquina, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever para mais conteúdos assim. Tem outros vídeos no canal, então se vocês querem saber mais a vibe do canal, dê uma olhada. É isso. Beijo!